aqui é um site de pornografia, gente, estimulando a pedofilia e ninguém faz nada. Então, o que essas crianças, o que vai acontecer com essas meninas e meninos que são crianças e estão passando por isso? E o que vai acontecer com eles na vida adolescente e adulta, né? Vou ler de novo aqui pra você, Cleitinho, ó. Enteada e padrasto sozinhos no banheiro. Um site de pornografia estimulando a pedofilia. Faz um vídeo, faz um requerimento e vamos mudar isso aqui. Olha o sugestionamento, olha o tipo de roupa que ela tá utilizando. O pijama infantil. Pedofilia. Pedofilia pura. Escancarada. Num site de pornografia. E aí eu te falo, vai cuidar da sua vida. Que quando eu entro no site de pornografia e vejo isso aqui, é sobre o meu filho, é sobre o seu filho, sobre as nossas crianças. E eu digo o seguinte, nada, nem ninguém, nenhum promotor de justiça, nem um juiz, nenhum conselheiro tutelar, nada nem ninguém vai tirar a minha paternidade. Essa é uma decisão de vida que eu tomei. E senhores deputados, senadores, presidente da República, e até você, Felca, se você estiver vendo esse vídeo aqui, ó, faz um adendo aí, ó. Entra aí no site, faz essa gentileza aí pra gente, você que tem mais visibilidade, né? Já que o Brasil precisa de um influenciador para fazer as coisas absurdas virarem lei. Exatamente. Tá aí, ó, 6 milhões de visualizações. O incentivo à prática de sexo na escola. Não é você quem comanda a sua vida, são os seus traumas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Minha convidada ali, a Priscila, também muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Que agradeço. No podcast de hoje, no Respira Fundo, nós vamos falar de um tema muito importante, um tema que surge o tempo todo nas terapias. E eu converso hoje com ela, que é jornalista. Ela é também uma empreendedora de sucesso, psicanalista, terapeuta, consteladora familiar e autora do livro Não é Você Quem Comanda a Sua Vida, São Seus Traumas. Aliás, Lia, queria já te pedir para mostrar ali para a câmera a capa do seu livro, maravilhoso. E quando eu li esse livro, esse título, Lia, do seu livro, para mim já foi um soco no estômago, para não dizer que foi um tapa na cara. Como é que é essa questão aí do seu livro? O que te levou a escrever esse livro? Ginardo, primeiro agradecer novamente pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Né? Fizemos uma live semana passada, foi um sucesso, foi maravilhoso. Maravilhoso. Né? Despertamos muitas mentes ali que vivem rodeadas desse trauma. Bom, eu coloquei esse título porque tem muito a ver com a minha vida. Eu percebi que durante muitos anos eu não tinha os resultados que eu gostaria, por mais que eu tivesse conhecimento, por mais que eu fosse uma pessoa ali que está sempre buscando, tem network, trabalhando com honestidade, estudando, me formando, eu percebia que eu tinha atitudes, Ednardo, que não condiziam com a minha essência. E depois eu me arrependia. Sabe aquela pessoa reativa? E eu estava sempre na defensiva, eu competia muito, era uma competição assim, que não era natural, sabe? Então, eu percebi que quem estava comandando a minha vida, as minhas escolhas, inclusive profissionais, eram os meus traumas. E aí eu fui analisando isso, fiz terapias, né? Enfim, constelação familiar, hipnose, psicanálise. Tratei com mais de 5 pessoas, sabe? Para poder curar mesmo os meus traumas. E foi quando eu vi que várias reatividades minhas, várias ações minhas mudaram, inclusive minha profissão mudou depois que eu me curei. Quando eu vi o título do seu livro, eu falo que o título do seu livro, Lia, ele é exatamente o que acontece o tempo todo nas terapias. Uma pessoa hoje que chega para fazer uma terapia, para tratar de uma crise de ansiedade, crise de pânico, depressão, ela é comandada pelos traumas dela. Exatamente. Então, pelo que você falou, e um dia você foi essa pessoa aí que era comandada pelos seus traumas. Exatamente. Só que eu reconheci por quê, Dinah? Porque tem gente que vai sempre vibrar na dor e a dor é o que sustenta a vida dela. Vai ficar na parte do vitimismo. Eu não. Eu olhei e falei, poxa, eu mereço ter um relacionamento feliz. Eu mereço ser bem-sucedida na minha profissão. Por que eu não sou? Por que eu estou sempre caindo no mesmo buraco? Muda de pessoa, muda de ambiente, mas estou sempre passando pelas mesmas situações. Então, eu olhei para mim. Parei de olhar para o externo, parei de culpar meus pais, porque é muito fácil culpar. Ah, a culpa é do meu pai que fez isso, da minha mãe que fez aquilo, ah, foi meu irmão, ah, minha avó.
Quando a gente é adulto, não dá mais para culpar ninguém. A gente tem que olhar para essa dor, ressignificar essa dor, e a partir do momento que a gente se acolhe, também não se julgar, né, por tudo que aconteceu, e aí você ressignifica e consegue fazer diferente. Aí o resultado também é diferente. Sim, agora, Lia, você falou uma coisa interessante. Você falou que você olhava muito para os seus resultados e não estava satisfeita Isso. com seus resultados. Em que área da vida? Era profissional, era financeira, era relacionamento? Qual foi a Todas. área? Tava tudo ferrado? Tudo ferrado. Todas as áreas ruins, mas sempre o que me pegou mais foi o financeiro. Que eu sempre fui independente, sempre paguei minhas contas. Só que sabe aquela coisa que tudo tem que ser lutado, sacrificado, tudo muito difícil. Eu falei, eu Pesado. cansei desse sacrifício, cansei do título Mulher Guerreira, não quero mais Mulher Guerreira. Ah, Lia, você é guerreira. Não, obrigada, dispensa. Eu quero as coisas mais fáceis, sabe? E aí eu vi assim, mudei, eu fiz 5 transições de carreira. Como assim, Lia? Porque cada vez que eu curava um trauma, eu descobria que eu podia ir mais além. E aí, Ednardo, foi vencendo traumas que eu me tornei, por exemplo, palestrante. Eu não falava em público, né? Eu tinha pavor de falar em público, pânico de falar em público, eu desmaiava. Na época da faculdade, você tinha, por exemplo, aquele medo de apresentar trabalho? Eu não apresentava. Eu Você não fazia o apresentava. trabalho escrito e sempre era de dupla ou em trio. As pessoas apresentavam e eu fazia a parte de fazer o trabalho, né, Na que era hora o de mais apresentar, difícil. você se escondia ali. Eu ficava sentada e falava, ó, professor, eu fiz essa parte, a gente se dividiu e eles vão apresentar. Mas e na aula de TV, que eu tinha que aparecer? Eu desmaiei 2 vezes. Então, todos os alunos tiveram que sair da sala e eu gravava, assim, olhando para a câmera ali, eu e a câmera na sala, e eu tinha que ler o teleprompter ali para apresentar a matéria, e eu olhava ali, mas assim, voz trêmula, assim, surreal, mas eu formei, eu fiz, só que eu virei repórter fotográfica de Nardo. Ou seja, quem estava comandando a minha vida? Meus traumas. Eu virei repórter fotográfica para ficar atrás da câmera. Olha isso. Posso te contar uma história que aconteceu comigo? Claro. Eu fiz faculdade de gestão de serviços de saúde lá na UFMG. E eu lembro ali que logo no primeiro semestre a gente teve uma palestra de um jornalista da Band, que ele foi falar sobre oratória. Como é que você faz para perder o medo ali de falar em público? Ele deu uma palestra brilhante, deu dicas, ensinou técnicas. Uhum. E no final, um aluno perguntou o seguinte: olha, eu adorei tudo que você falou, mas quando eu vou falar em público, quando eu vou apresentar um trabalho, minha mão começa a suar, me dá dor de barriga, eu tenho vontade de ir no banheiro, eu fico super nervoso. O que que você diria que eu posso fazer para melhorar isso? Ele falou, cara, a coisa mais importante na questão da oratória não são essas técnicas que eu acabei de falar, é você cuidar do seu emocional. Tem gente que vai conseguir fazer isso sozinho, tem gente que vai precisar de ajuda. Então, quando ele falou isso, olha, a coisa mais importante que você pode fazer para melhorar a tua oratória é olhar para o teu estado emocional. Eu achei isso vindo de um jornalista de uma grande Sim. emissora. Eu achei isso e se aplica totalmente ao que você passou. Total. Eu não fiz aula de oratória, não fiz aula para falar em público. E, no entanto, virei palestrante. Né? Também tem um podcast gravado no Spotify, que é o mesmo nome do meu livro. Comecei a gravar vídeos e tal depois que eu me curei do trauma de rejeição, que era muito forte. Né? Então, se a pessoa não consegue se expor, é porque ela tem trauma de rejeição. Olha isso. Ou seja, ela vai falar alguma coisa em público, ela fica com medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão achar da opinião dela, e ela acaba se escondendo. Ela não fala, ela trava. Trava, eu suava, eu tremia, eu desmaiava, eu ficava num estado de choque. E não é só falar em público, eu estava na sala de aula, se o professor falasse assim, Lia, só dele falar meu nome e falar, responde qual que é o nome do seu pai, eu me dava assim, eu ficava, era como se eu desaparecesse dali. Eu não conseguia, dava um apagão. E aí, de nada, é quando são traumas muito graves. Quando a pessoa tem apagão, é trauma grave. Né? Eu tinha um apagão, por exemplo, no trânsito. Se passasse uma ambulância por mim, uma polícia, alguém me ultrapassasse, eu tinha um apagão e eu ia atrás dessa ambulância, desse carro. Eu furava sinal, eu entrava na contramão, eu não via o que eu estava fazendo. Ou seja, quando a consequência é muito grave, é porque o trauma está no mesmo tamanho. Né? Então, tem gente que é só tímida. Ah, eu não falo em público, mas se tiver que falar, fala, mas fala com a vozinha baixa. Ai, meu nome é fulano, mas fala. Tem um trauma, ele tem, mas não é tão pesado assim.
Né? E no meu caso, foi um trauma muito pesado, tanto que a troca é equivalente. Até que um dia eu fui parar numa comunidade em BH, junto com a polícia falou, você está me seguindo? Aí eu voltei. Como assim? Eu falei, quando eu olhei, eu estava no morro. O que eu estou fazendo aqui? Foi quando eu levei para terapia isso. Eu não sabia que eu perseguia, que ninguém podia me ultrapassar. Eu não tinha essa noção, sabe? Isso. Você Eu tinha literalmente apagão. era conduzida pelos seus traumas. Exatamente. Eu podia ter morrido. E você não tinha consciência disso. Nenhuma. Até o policial falar que você está me seguindo. Quando eu levei para terapia, continuei sem saber por quê, até que eu tive uma catarse, que o terapeuta muito bom me levou para esse lugar. E eu descobri o trauma que estava por trás disso, que a minha criança engavetou, não queria, a dor era muito grande, e o nosso cérebro, Edinardo, o tempo todo vai tentar nos proteger da dor. Olha, eu tô rindo aqui porque eu achei engraçado. Você estava seguindo o policial, seguindo a viatura. Ambulância. E falando de profissão, quase que eu fiz concurso para ser motorista de ambulância. Olha para você ver o potencial que eu tenho, que qualquer ser humano tem, né? Nada contra, gente, quem é motorista, mas, poxa, eu poderia ir mais além, mas eu ia ser motorista de ambulância por conta de um trauma que eu nem sabia. Por quê? Porque eu sempre tinha que estar na frente, e a ambulância passa na frente de todo mundo. Caramba. Lia, olha só, a palavra trauma. Quando eu estudei na UFMG, a gente ia fazer um trabalho científico. O meu curso era um curso de gestão mais voltado para a área da saúde. Então, toda vez que você ia fazer um trabalho científico, a gente consultava, por exemplo, o portal da BVS, que é a Biblioteca Virtual em Saúde. Dentro da BVS, você tem uma padronização dos descritores em ciências da saúde, que são os termos, as palavras que você usa e que são reconhecidas tecnicamente dentro de um contexto científico para você produzir um artigo, uma escrita mais formal. Eu trouxe aqui a definição de trauma, mas eu queria te ouvir antes o que é para você um trauma. No contexto do livro, como é que você define essa questão de trauma, do jeito que você traz no livro? Sim, o trauma, Edinardo, é algo que te paralisa. Né? Se você se sente paralisado, tanto, vou te dar um exemplo aqui, um trauma que todo mundo conhece e fala, fulano ficou traumatizado, foi assaltado à mão armada, é um trauma. A pessoa ficou ali traumatizada, a hora que vai sair na rua, fica nervosa, ai meu Deus, igual eu já fui assaltada com 2 armas na cabeça, é um tipo de trauma. Eu fiquei meses assim saindo na rua, olhando para os lados. Mas é um trauma consciente, é um trauma que tem nome. Foi um assalto, foi um estupro, foi um abuso, é um trauma que tem nome. Mas quando isso acontece na infância, coisas que ocorrem na infância são traumas que ficam encobertos e eles voltam à tona na fase adulta em demonstrações, em atitudes, reatividades, eles voltam nos resultados, eles voltam em depressão e voltam sem nome. Eu não sei por que eu tenho crise de pânico. Eu não sei por que eu tenho o dedo podre. Eu não sei por que todo lugar que eu trabalho, o chefe me assedia. Todo lugar que eu vou, alguém me puxa o tapete. Então, sempre está repetindo alguma situação. A criança lá atrás, traumatizada, ela não deu nome, ela não sabe dar nome àquele trauma. E o adulto, então, tem que observar isso. O que na sua vida se repete? E se repete, e se repete. Tem um trauma aí por trás. Interessante. Daqui a pouquinho a gente vai ter um momento aqui falando sobre esses traumas de infância, que Sim. talvez a gente vai protagonizar aqui, Lia, uma das maiores denúncias já feitas publicamente na história do Brasil. E aproveitando o momento que teve aquele vídeo do Felca, que foi um vídeo fenomenal, foi promulgada uma lei depois que o vídeo dele viralizou. Nesse momento que nós estamos aqui, o vídeo do Felca já teve mais de 50 milhões de visualizações. Então, daqui a pouquinho eu vou trazer assim, uma contribuição a mais para esse contexto, mas é algo pesado. Se você que está aí não conseguiu nem assistir o vídeo do Felca, se você embrulhou o estômago, sentiu nojo, vontade de vomitar, vendo o vídeo do Felca, cai fora que o que eu vou mostrar aqui é ainda mais pesado. Então já fica o aviso de conteúdo sensível, mas daqui a pouquinho, Lia, você que é jornalista, te convido também a trazer esse olhar crítico. Se o que eu falar aqui for besteira, você pode me falar, fica à vontade para concordar ou discordar. E eu queria trazer aqui a definição de trauma. Olha só, quando você pesquisa lá no portal da BVS, se você fizer uma pesquisa pela palavra trauma, como está aí no seu livro, você não vai achar que é um trauma psicológico. Isso é muito importante. Eu fui fazer pesquisas com o intuito de buscar traumas emocionais,
psicológico. Só que com a palavra trauma você não acha. Por quê? Porque para a BVS, o que é um trauma? É uma lesão, uma ferida ou machucado causado no corpo como resultado direto ou indireto de uma força externa com ou sem rompimento da continuidade estrutural, ou seja, pode ferrar uma estrutura do seu corpo ou não. E isso que é trauma, então está mais ligado àquele trauma de machucado. Olha a diferença, se você quer pesquisar os traumas emocionais, que eu acho que é o Sim. assunto do seu livro, seriam os traumas nesse sentido, você tem que pesquisar pela palavra trauma psicológico. Então, para aí os colegas terapeutas que querem aprofundar nesse tema, lembrar de, gente, sempre pesquisar por trauma E psicológico. não deixa de ser uma ferida aí, mesmo o trauma externo que tá Isso. falando aí, não deixa de ser o que acontece na alma. Isso. E deixa eu só ler aqui a definição técnica, gente, do jeitinho que está tirado lá da BVS, tá? Ó, o que é um trauma psicológico? É uma experiência emocionalmente dolorosa, impactante, estressante e que algumas vezes ameaça a vida. Pode resultar do testemunho de algum evento estressante, como desastres naturais, abuso físico ou sexual, terrorismo ou outros atos de violência. Então, eu acredito que o seu livro seria mais nessa pegada aí dos traumas emocionais. Trauma de infância, que eu falo bastante aqui. E, Olia, eu quando eu escrevi meu livro, eu senti assim, eu sou pai de 3 filhos, eu senti que era como um quarto filho que estava nascendo, que eu tirei aquilo que minha alma estava gritando para colocar para fora, eu contei histórias reais de atendimentos que eu fiz. Como é que foi para você esse momento que você olhou para a sua história e teve esse start assim, putz, eu quero colocar isso no livro? Como que foi esse processo? Tudo começou há uns anos, quando eu comecei a falar em público, eu senti a necessidade de compartilhar com as pessoas que tudo tem cura, tudo tem jeito, que as pessoas têm um potencial além do que elas acham e que onde mora o seu pior trauma, sua maior dor, pode estar o seu maior talento. E aí eu comecei a escrever em 2015, 16, porém mudei para Fortaleza em 2018, fui assaltada lá, mão armada, e me levaram os 2 notebooks HD externo, na época eu não usava nuvem, e eu perdi tudo que eu tinha escrito. E aí eu meio que desisti. Larguei para lá. Começar de novo, não. Bom, passaram anos. Quando eu voltei para BH, fiquei 5 anos lá. Em 2023, voltei para BH. Passei por mais um divórcio, mais uma separação. Foi quando eu sentei e fui inspirada. E em 40 dias eu escrevi esse livro, de nada. É como se tivesse passado todo um filme dos meus 39 anos, né, em 2023. E eu sentei e escrevi. Foi como se fosse uma palestra minha. Então, é um livro muito fácil de ler. Né? Como eu sou jornalista, eu não uso palavras difíceis, eu uso sempre palavras que qualquer pessoa vai entender. Então, se a pessoa falar, eu tenho que ser da área da saúde para ler esse livro, não. Qualquer pessoa. Aqui eu vou falar de relacionamento, eu vou falar de finanças, eu vou falar de prosperidade, eu vou falar de espiritualidade, que é algo que me ajudou muito a superar trauma. Eu tenho uma fé muito grande, eu sou muito conectada nessa parte. Sem Deus, eu não conseguiria, mesmo com terapias, tá? Então, eu falando de mim, por tudo que eu passei, não foi fácil, foram coisas muito pesadas. Eu creio assim, nós somos corpo, alma e espírito. Então, a gente tem que trabalhar essa trindade aí, não só o corpo, não só a mente, não só o espírito, mas os 3 andam juntos. Olia, eu vou te falar uma coisa. Eu fui pai com 17 anos de idade, engravidei minha namorada de 15 anos. Eu não tinha nem terminado o ensino médio, já tinha que comprar fralda, comprar leite, desempregado. Eu era magro, Olia, era do jeito que você está vendo aqui, eu tô gordo hoje. Eu era magrelo, super tímido, e o que mudou a minha vida foi um livro de PNL do Dr. Lai Ribeiro. Esse livro do Lai Ribeiro mudou completamente minha vida. Depois que eu li o livro do Lai Ribeiro, eu fui aprovado em mais de 10 concursos públicos, e não é qualquer concurso público, a maioria dos concursos que eu passei, eu comecei na prefeitura. Trabalhei na prefeitura de Contagem, depois Correios, IBGE, fui 13º colocado no INSS, mas depois que eu fui vendo que dava certo para mim o concurso, sempre utilizando a PNL, Programação Neurolinguística, eu percebi que só dependia de mim e fui fazendo concursos melhores, a ponto de começar a ser aprovado em tribunais de justiça. Passei, por exemplo, no TJ de Minas e no TJ do Distrito Federal, que foi o meu melhor concurso até hoje. Passei em concursos de agências reguladoras e efetivamente trabalhei, fui nomeado, tomei posse em 2 cargos na ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. E o que esses cargos tinham em comum?
Eu cheguei num patamar ali que eu só estava passando em concurso que me pagava salários acima de R$ 10.000 por mês para nível médio. Então, olha para você ver, a PNL, que é uma coisa que as pessoas dizem por aí que é pseudociência, mudou a minha vida. Então, eu costumo dizer que a pseudociência mudou completamente a minha vida. E um livro mudou a minha vida. Foi através de um livro o meu primeiro contato. Por isso que estar aqui com você, e quando eu olho o título do seu livro, eu vejo, assim, esperança, eu vejo que você está levando transformação para outras pessoas. E aí eu te pergunto, ali, uma pessoa que ela lê o seu livro, de que forma que o seu livro pode, digamos assim, ajudar? Você traz alguma técnica, tem algum pulo do gato? As pessoas gostam muito do pulo do gato, né? É, quanto mais fácil, melhor. Tem tudo nesse livro. Eu conto como que eu superei os meus traumas e dou e falo exatamente o caminho que essa pessoa deve seguir. Ela vai se identificar com várias situações aqui e ela vai saber como sair delas. Né? Então, assim, Lia, mas o meu trauma foi, sei lá, um abuso sexual, que é algo que eu tenho atendido muito ultimamente. Não quer dizer que ela vai ler o meu livro e vai se curar. Ela vai ler o meu livro, vai se incomodar, vai entender como que a área da vida dela está sendo afetada e vai buscar uma ajuda coerente. Pode ser uma hipnose, pode ser uma constelação, enfim, ela vai entender. Eu falo de todas as terapias que existem, né? E falo muito da espiritualidade, mas tem coisa de nada. Tem gente que fala assim: eu vim, por exemplo, de uma família evangélica. Não sou, mas fui mais de 30 anos evangélica. Tudo ou era o demônio ou Deus. Não tem trauma. Então, isso não me ajudou, sabe? Para os meus traumas, não adiantava ir lá na igreja, encontro e tal. Para isso, não me ajudou. Eu continuava agindo de certa forma, como tem líderes religiosos aí que você vê toda hora notícia, né? O povo escandaliza. Eu não escandalizo, porque igreja não vai curar ferida de trauma. Ela vai te curar ferida de alma, de coisas espirituais. Então é bom trazer isso, porque eu falo disso aqui no livro. Tem pessoas religiosas, né, que às vezes é contra a constelação, acha espiritismo não tem nada a ver. Tem a ver com essa cura dessa alma, desses ancestrais, desse vô, dessa avó, desse bisavô que você vem puxando essa herança aí. Até isso eu descobri e conto aqui no livro, que tiveram coisas que eu, em relacionamento, por mais que eu fiz terapia, que eu li mais de 100 livros, né, tudo nessa área, tanto de finança quanto de autoconhecimento, muita terapia mesmo, desde os 24 anos que eu estou na busca pelo autoconhecimento. Teve coisas que eu entendi que eram da minha ancestralidade. O que é ancestralidade? Meus avós, meus bisavós. Então, uma herança que a igreja chama de maldição de família, que, na verdade, tem a ver com uma honra ao sistema. Eu estava honrando a minha avó, por exemplo, sendo infeliz em casamento. Eu estava honrando o meu avô materno sendo escassa. Eu achava que eu não poderia ganhar mais que a minha família, senão eu não ia pertencer àquela família. Isso é inconsciente. Isso não vai aparecer numa sessão de análise. Isso vai aparecer numa sessão de constelação familiar. Então, eu falo disso no livro. Eu falo do Theta Healing, que é uma cura também de alma. É uma cura que refaz caminho neural. Assim como a hipnose faz, o Theta Healing também faz. Então as pessoas têm que parar com esse papo que eu sou cético, só acredito na não sei o quê. Meu amigo, você pode ser cético tanto você quiser. O seu resultado está maravilhoso, então continua cético. Seu casamento está incrível, seus filhos estão maravilhosos, sua saúde está demais. Nossa, você ganha aquilo que você gostaria, então continua cético. Se não tá, meu bem, para de ser cético e começa a olhar para pessoas que superaram situações. Olha para os milionários, bilionários que vieram do nada. Não estou falando de herdeiro, estou falando de quem veio do nada. E essa pessoa que ficou milionária do nada pode ter certeza que ela tem autoconhecimento. E ela teve que superar muito trauma para poder chegar nesse valor. Lia, você falou um negócio que eu achei interessante, que você falou que fala de vários tipos de terapia. Eu acredito em todo e qualquer tipo de terapia, desde que faça sentido para a pessoa. Sim. E às vezes a pessoa vai com aquela visão, eu vou fazer essa técnica aqui e ela vai me salvar. Gente, não é sobre isso. Às vezes você vai ter que passar por um processo que você vai ter que combinar uma ou outra. Às vezes você vai ter que dar uma parada, olhar ali para a questão familiar. E na questão familiar que você olhou, tem uma coisa mais profunda, tem um trauma de infância bem cabeludo. Elas somam, né? Ela soma, elas Uma se não atrapalha a complementam, outra. é Elas se isso. E eu vejo o complementam. pessoal na internet, porque a minha técnica é a melhor. Gente, não existe isso. Se existisse ali uma terapia 100% eficaz, todo mundo ia fazer essa terapia, ia ser feliz e não precisava de mais nada. Eu gosto muito do Jung, né? Ele fala assim: conheça todas as teorias, saiba tudo, entenda de tudo. Mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma. Então, assim,
Não importa a sua técnica. Se está me ajudando, me ajudou a sair daquele trauma, cara, tá maravilhoso. Pode ser bom para A, B ou C. O importante é que se você está ajudando a transformar vidas, a tirar trauma, a pôr essa pessoa num outro nível, um nível melhor, quem está criticando é quem, na realidade, se incomoda com o outro sair do lugar. Ele quer continuar naquela vidinha dele ali, ele não quer olhar para a dor dele. Então, quando o outro começa a acessar a dor e a mudar, isso incomoda aqueles que não querem olhar para a dor. E está tudo bem também, cada um tem seu momento de despertar. E eu acho que esse livro ele é um despertador, Ednardo. Se eu pudesse te falar, eu gosto muito de incomodar. Minhas palestras são para incomodar, esse livro é para incomodar, porque é o incômodo que faz a pessoa se mexer. Top. Legal. E, Olia, quando você fala assim, ó, uma pessoa adulta está sendo comandada pelos traumas dela, é como se tivesse uma criancinha interior, eu posso usar até o termo aqui, criança interior ferida, né, que ficou muito evidente aí nos últimos anos. É como se a criança interior ferida da pessoa estivesse ali dentro do adulto, fazendo pirraça, chamando atenção. É mais ou menos É o que eu falo no nessa livro. linha? Adultos feridos são crianças feridas. Pais traumatizados traumatizam os filhos. E tudo inconsciente. Então, se as pessoas não olharem para essa criança, né, ontem eu fiz um atendimento sobre escassez, uma constelação, e onde que foi o trauma? 12 anos de idade, quando o pai pegou esse filho na rua, que estava brincando, se divertindo com as crianças, e 12 anos já é um pré-adolescente, está ali cheio de menininha, brincando. Esse pai chama ele para entrar, ele não entra, ele foi lá e deu uma surra nele na frente de todo mundo, e ele fez xixi na calça. Humilhação. Humilhação que gerou uma escassez, que gerou uma raiva desse pai, obviamente, um julgamento desse pai, e é onde esse cara que ganha milhões por mês, se ele ganha 2 milhões, ele gasta 3 milhões. E ele não estava entendendo por que, que o dinheiro não fica, por que, que o patrimônio não fica. Como assim? Como que uma constelação mostrou, veio à tona essa humilhação que ele passou com 12 anos e ele tem 65 anos? Ou seja, Então, aquela nunca frase, é né? tarde para olhar. Com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Exatamente isso. Exatamente. E a relação dele com a mãe era incrível. Então, o dinheiro vem, mas não fica. E ele estava sempre o quê? Repetindo o trauma de Nardo. Qual o trauma? De humilhação. Então, assim, quando você não se cura, esse trauma se repete. Ele vem de todas as formas da sua vida adulta, ele vem repetindo e repetindo, seja num casamento, seja o seu filho fazendo aquilo, e você fazendo com o seu filho pior, e achando que não. Então, meu pai me humilhou. E você, será que você já não deixou seu filho passar por humilhações também? Aí quando o dedo volta, né? Então, assim, inconscientemente, nenhum pai quer traumatizar o filho, nem a mãe quer. Mas por que que faz? Essa é a pergunta. Por quê? Porque provavelmente sofreu lá atrás. Uma pessoa que abusa provavelmente foi abusada. Com certeza. Nem toda pessoa abusada vai virar um abusador, mas todo abusador foi abusado. Isso é fato. Cara, eu percebo isso muito nas terapias. Eu vivi isso, né, Lia? Quando a gente faz um processo com a hipnoterapia, por exemplo, que você vai voltando ali. Eu tive um caso, que inclusive é um caso que eu conto aqui no meu livro, nos capítulos 9 e 10, Sim. de uma pessoa que aconteceu isso com ela. Ela abusou sexualmente de outras crianças com 9 aninhos de idade. Era uma criança abusando de Isso. crianças? Isso, ela, uma criança de 9 anos que praticava sexo oral em outras crianças com 9 anos de idade. Só que eu vou voltar um pouquinho antes, para ela chegar aos 9 anos e se tornar uma abusadora, ela foi abusada pelo avô quando tinha Claro. 4 aninhos. Então, olha só, o pai abandonou. O pai separou da mãe e abandonou. Aí quem deveria fazer o papel de pai era o avô. Sim. O avô abusou dela quando ela tinha 4 anos. Quando chegou aos 9, ela fizeram com ela, achou que era normal. O Sim, sistema natural. nervoso da Para pessoa. ela é natural. Ela aprendeu que aquilo. Aprendeu a amar dessa forma. Aprendeu do jeito errado, vamos dizer assim. Claro. E aí, Lia, quando essa pessoa ela praticou esse ato, ela foi pega pela mãe em flagrante. O que, que a mãe fez? Falou: eu tenho nojo de você. Mais um gatilho, mais um trauma, mais uma rejeição, Mais um talvez trauma. uma humilhação. Ela tinha todos os gatilhos, Lia. Foi um dos atendimentos mais impactantes que eu já fiz. Eu tive vários, assim, que foi muito impactantes. Muito forte essa história. E eu queria te perguntar, dos atendimentos que você já fez, tem algum que você pode dizer assim, cara, esse aqui foi foda, esse mexeu demais comigo, esse foi, sabe, o mais profundo, tem algum que você pode compartilhar com a gente? Falando desse gancho aí, de cada 20 atendimentos, Ednardo,
18 tem abuso sexual. É impressionante, infantil, né? Só que eu nunca havia pegado um caso de uma mulher que também é pedófila, que a maioria é homem. Eu nunca havia pegado um caso desse. E eu peguei num atendimento, ela tinha muita enxaqueca, enxaqueca, gente. Quando ela é corriqueira, tem trauma aí. Trauma pesado que a pessoa não consegue acessar, não consegue olhar. E essa pessoa me falou assim, numa das sessões, assim, né, teve uma catarse e ela falou assim, eu não sou pedófila, não sou abusadora. Aí eu falei, mas de onde que saiu isso? E aí ela foi e falou assim, quando eu tinha 4 anos, 5 anos, os vizinhos pegavam ela e abusavam dela corriqueiramente. E ela não foi protegida, estava na rua brincando, esses vizinhos levavam ela para uma casa, ou seja, um estímulo sexual onde uma criança não está entendendo o que está acontecendo, ela não entende, mas, neste caso, existe um prazer ali, porque está estimulando uma zona erógena. Mas essa criança não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Ela tem 4 anos, mas está gostoso, digamos assim. Ou seja, ainda está se formando um caminho neural, Dinardo, assim como está formando memórias boas, está formando ruins e está formando sensações. Uma vez formado, isso vira algo dentro do DNA da pessoa, dentro dos neurônios dela. Então, o que a pessoa entende? No caso ali, tem que ser escondido, tem que ser proibido, mas é bom. Então, esse adulto vira um adulto que geralmente trai, ele tem prazer na traição, porque é escondido, porque ninguém está vendo. Então, volta uma memória infantil do prazer escondido. Né? Então, essa criança, só que no caso dela, ela falou, eu não fico sozinha com criança, porque me dá vontade de fazer algo. O que é isso? Né? É a forma que a criança dela recebeu, aspas, o afeto, ela inconsciente, só que ela tornou isso consciente. A mulher, no caso ali, ela tornou isso consciente, ela buscou ajuda, remédio, terapia, mas ela tem esse cuidado de falar, não fico sozinha com criança. É mais forte que eu. Olha para você ver. Que Nossa. grave. Ô, Lia, eu quero até aproveitar que você já deu esse gancho. É o seguinte, Lia, o que vai acontecer aqui agora, aproveitando que você falou dessa questão de pedofilia, é uma das maiores denúncias já feitas na história do Brasil, feita por um Zé Ninguém, vamos dizer assim, eu sou um cara pouco conhecido. E já aproveito para falar uma questão aqui. Você sabe que foi promulgada agora a Lei FELC. Agora, pensa comigo, o projeto de lei desta lei federal, falando sobre a regulamentação das redes sociais da internet por crianças, é um projeto de lei de 2022. Agora, olha o nível de incompetência que chegamos no nosso país. Um projeto de lei que estava parado desde 2022. Nós estamos em 2025, 3 anos, de repente, um influenciador faz um vídeo, o vídeo viraliza e aí vira uma lei. Eu me sentiria vergonha se eu fosse deputado, senador, presidente, qualquer coisa que seja. Eu como terapeuta, Lia, me sinto envergonhado e parabenizo o Felca. Aliás, Ele fez o que ninguém fez. é para isso que serve o influenciador, né? Exatamente. Só que eu quero chegar, quando eu falo aqui que nós estamos diante de uma hipocrisia, pode passar o próximo slide aí, Will. Olha só, gente, esse aqui é o vídeo do Felca que viralizou. Um vídeo falando sobre adultização. O vídeo ganhou visibilidade nacional, internacional. Sim. Só que o que eu vou trazer aqui agora é uma denúncia de incentivo à pedofilia dentro de sites de pornografia. E aí você pode pensar assim, Ednardo, então quer dizer que você entrou no site de pornografia? Exatamente, eu entrei no site de pornografia e vou compartilhar com vocês aqui a partir de agora um conteúdo real que está acessível a qualquer pessoa, quase zero de barreira. A única barreira que você tem para entrar nesse tipo de site, pode passar, Will. Você entra no site de pornografia hoje, Lia, te pergunta lá, você é maior de 18 anos? Sim ou não? É só essa barreira. Não é barreira nenhuma. Não é barreira nenhuma. Só que não é esse ponto que eu quero chamar a atenção. Olha a legenda desse vídeo, olha essa imagem, Lia. Uma mulher ali de 4, com um bichinho de pelúcia, ou seja... Isso me dá até embrulho no estômago. É nojento, é asqueroso, repugnante. Olha a legenda. O que você faria? Minha cunhada me confia sua sobrinha para cuidar dela. Pode passar o próximo slide, Will. Mas é um site, não é site, além de pornográfico, é um crime, né? É um site de pedofilia, praticamente. Eu não vou falar o nome desse site, Lia, mas vou falar só a primeira letra. É um site de vídeos que começa com X, sabe?
Então, é um site de pornografia, gente. Fala o nome do site, não pode falar? Todo mundo vai saber. É um site que começa com X, gente. É famoso, todo mundo aí consegue acessar a um clique, tá? É o Xvideos ou Xvideos. Olha isso, calcinha suja da menina da escola. Ô, Lia, deixa eu te contar uma história aqui. Eu estudei hipnose com o Guilherme Alves. Hoje ele é professor de hipnose, ele tem uma pós-graduação em Brasília sobre hipnoterapia. Ele começou a carreira dele como hipnoterapeuta fazendo brincadeiras dentro de casas de swing. Ele fazia brincadeiras mais sexualizadas. Então ele ia lá, fazia a pessoa tirar roupa, enfim, fazia brincadeiras de cunho sexual. E quando ele estava nas casas de swing fazendo esse trabalho com a hipnoterapia, com os da hipnose, as pessoas começaram a perguntar: cara, eu tenho uma dificuldade para ter orgasmo, você consegue me ajudar? E aí ele fez um atendimento e deu certo. E aí aquela pessoa começou a indicar para outras pessoas. Quando ele viu, já tinha atendido 35 pessoas que tinham disfunções sexuais e foram tratadas através da hipnoterapia. Uhum. E para quem está nos assistindo aí que é leigo, gente, a hipnose ela funciona através de sugestões. É um sugestionamento. Você induz a pessoa a um determinado resultado através daquilo que você fala. Deixa eu complementar o que você falou, porque Sim. É o primeiro acesso, tá? O primeiro ato sexual vai reverberar em toda a vida da pessoa. Então, você falou isso daí, eu conheci também uma pessoa que tinha esse problema, ela não conseguia de forma alguma chegar ao orgasmo, de forma nenhuma, nada, não conseguia, já estava satisfeita com isso. Foi quando eu perguntei, como é que foi sua primeira vez? Aí a pessoa já travou, com 10 anos de idade, um vizinho a estuprou. Ou seja, para ela era perigoso, porque remetia, o cérebro vai te proteger. Então, o que essas crianças, o que vai acontecer com essas meninas e meninos que são crianças e estão passando por isso? E o que vai acontecer com eles na vida adolescente e adulta, né? Olha isso, Lia. Olha a legenda. Olha essa legenda, Lia. Enteada e padrasto sozinhos no banheiro. E aí, Lia, eu quero fazer aqui, eu vou citar o nome de um senador aqui específico, que ele fez um vídeo essa semana falando de pedofilia. Então, o senador Cleitinho, faz um vídeo mostrando isso aqui. Você que já foi várias vezes aí nas CPIs, perguntando, inquirindo outras pessoas, falando, você não é homem, você é um covarde. Eu te pergunto, Cleitinho, cadê o seu vídeo falando isso aqui? Um site de pornografia estimulando a pedofilia. Faz um vídeo, faz um requerimento e vamos mudar isso aqui. Eu vou ler de novo aqui para você, Cleitinho, ó. Enteada e padrasto sozinhos no banheiro. Pode passar, Will, passa aí, por favor. Olha essa legenda. Enteada, pequena jovem. Isso aqui é um site de pornografia, gente. Estimulando a pedofilia. E ninguém faz nada. Então, quando eu trago aqui essa ideia de que a lei Felca é uma... Quem que é o dono desses sites, né, Dina? Pois quem é, tá quem que será? Trás, Pois né? é. Pode passar, Will. Olha essa legenda ali. Padrasto filma enteada só de calcinha. Olha o nível de sugestionamento. Quantas denúncias a gente tem aí em delegacia de padrasto estuprando enteada? Exato. E dentro desses sites deveria ter um botãozinho ali para a pessoa denunciar, como se fosse uma rede social. Não tem nada. Você entra ali, isso aqui é livre. Você pode pegar seu celular agora aí e acessar isso. Olha isso. Pode passar. Olha isso. Que horror. Olha o sugestionamento. Olha o tipo de roupa que ela está utilizando. O pijama infantil. Pedofilia. Pedofilia pura. Escancarada. Num site de pornografia. E aí, para quem tá me julgando agora, né, falando assim, nossa, esse terapeuta tá entrando no site de pornografia. É isso mesmo, eu tava lá batendo uma punheta, me deparei com isso aqui e fiquei preocupado. E aí eu te falo, vai cuidar da sua vida, que quando eu entro no site de pornografia e vejo isso aqui, é sobre o meu filho, é sobre o seu filho, sobre as nossas crianças. Eu já fui viciado em pornografia, Lia, só que felizmente eu consegui perceber que eu estava naquele nível e consegui sair fora. Eu já entrei em casa de swing. O que você acha que te levou a esse vício de pornografia? Não sei dizer, mas eu sei que, por exemplo, teve uma época na minha vida que eu jogava sinuca. Estava ficando viciado em sinuca. Teve época que eu já comecei a ficar viciado em televisão. O que eu pensava? Vício, né? Eu conseguia ter um discernimento, não me envolver diretamente no vício e falar, cara, isso está me prejudicando. Eu, na época, foquei em estudar para concurso. Falei, cara, o tempo que eu tô aqui jogando sinuca, o tempo que eu tô vendo TV, o tempo que eu tô vendo uma pornografia, eu podia estar estudando. Então, eu canalizei a minha energia toda em estudar para concurso. Tá? Então, foi isso. Eu não sei te dizer se tem algum trauma, alguma coisa. Eu te falo que eu conheço pastores, inclusive viciados em pornografia,
que estão aí, né, na igreja, líderes religiosos, conheço, não vou citar nomes, porque é pai de família, casado e tudo, não vou expor, como já aconteceu aquele pastor de calcinha que todo mundo viu. Então, assim, temos que falar de líderes, não só na Câmara, no Senado, na Assembleia, também religiosos, que eles se escondem ali e acham até, às vezes a pessoa nem é do mal, tá? Esse pastor que eu estou te falando, ele não é um cara mau, não, ele não é pedófilo, mas ele é viciado em pornografia. E aí é um cara que está indo em igreja orando e Deus não liberta. Deus, cara, vai olhar para esse trauma. Por que que você acha que você tem esse vício, que você repudia, que você não gosta, que a sua esposa está olhando para isso falando, pelo amor de Deus, para com isso, mas ele não consegue sair disso? É a questão do vício. Agora, isso que você está trazendo aqui é pedofilia. É pedofilia. É. E te digo mais, Lia, esse vídeo Você está falando que isso tem em todos os sites pornográficos? Qualquer site de Eu pornografia nunca entrei, que eu acho que isso é mais coisa de homem, né? Graças a Deus, não... Enfim, também não julgo, é problema... muito mais nos homens. Mulheres menos, eu mas não tem também. conheço, assim, mulher. Eu também não sei nem nome de site. Mas, você está falando aí, são todos? Todos, praticamente, se entrar vai ter isso aí. Não tem regulamentação nenhuma, é terra sem lei. Pode passar o próximo. Não acabou não, Lia, tem coisa pior. Ai, que horror. Nossa. Lia, olha isso. Olha só, olha essa legenda, Lia. Olha a legenda. A legenda é algo que tem como você filtrar numa rede social. Olha isso, gente. Eu acho Modo que esse certo. podcast não vai ao ar, não, de nada. A meta Pois vai é. barrar. Modo certo de tratar uma pequena enteada. Olha quantas visualizações. eles vão 414 mil visualizações. Eles vão denunciar seu Instagram, você vai ver. Pode passar, Will. Já tá tudo bloqueado já, Lia. Ah. Olha essa, Lia. Não tem nem condição. Não dá um embrulho nisso, não é nojento ver isso? Nem olhar. Olha o nível disso. E aí, você olha esse vídeo, por exemplo, que o senador Cleitinho fez, falando de pedofilia, quero ver ele atacando isso aqui. Uma menina com, olha ali, a camisa de Moana, uma camisa infantilizada com pornografia. Isso é um incentivo à pedofilia. Então, isso aqui é algo, eu sei que é difícil de olhar, dá nojo. Sempre é dentro de casa, né? Mas tem que ser falado. Tem que então, ser falado. a gente, beleza, está trazendo uma lei para proteger as crianças, mas os adultos estão sendo Inclusive, negativamente eu queria influenciados. para dar uma força para a gente aqui, que o ator, né, e dançarino, diretor, Alan Souza Lima, que é um grande amigo meu, já gravamos documentário junto, palestras, e ele está com um projeto muito forte, Dinardo, em relação a isso. Sobre essa pedofilia, sobre o abuso sexual infantil e o tráfico sexual infantil. Né? Aquele filme Som da Liberdade, que escancarou essa situação, porque aí é um site estimulando, mas tem também crianças sendo roubadas e o tempo inteiro e sendo vendidas. E aí usam essas crianças para produzir esse tipo de conteúdo, né? E é muito vendido, fatura bilhões de dólares aí no mundo. Então, assim, até quando o Estado, o governo federal e tudo vai ser conivente? Porque isso é conivente. Porque como é que Com não barra certeza. isso? Como é que a Meta barra você escrever algo no Instagram ofensivo, mas as pessoas estão hipócritas de falar? Igual você falou, vários homens estão acessando isso e vai me dizer, então, que... não, mas ninguém está vendo... Como ninguém está vendo? E aí, Lia, eu quero aproveitar, você falou uma coisa importante, que esse vídeo, ele vai ao ar. Ele corre o risco de ser bloqueado? Corre. Mas eu tomei cuidado de colocar, tampar as partes íntimas e tudo. Agora, você que é terapeuta, hipnoterapeuta, constelador familiar, psicólogo, você tem a obrigação moral de vir nesse vídeo aqui e fazer um comentário. O que você acha disso aqui? Qual que é a tua opinião? Você acha que eu estou errado em expor isso aqui? Olha isso, qual que é a tua... Você vai ficar calado? É essa pergunta que eu te faço. Você vai se calar como, no caso da Lei Felca, foram 3 anos de silêncio até um vídeo viralizar e aí virar lei. E agora, diante dessa denúncia aqui, você vai ficar calado, vai ficar calada? Deixa um comentário aqui, o que você pensa? É assim, Lia, estimulando as pessoas a falarem sobre, que eu acho que a gente vai ganhar essa visibilidade. Eu passei por isso, né? Eu fui abusada sexualmente com 11 anos na casa da minha avó por um tio. Ele ia lá todos os dias à tarde, né? Meus pais se separaram e eu fui morar, então, com meus avós maternos. E a minha mãe trabalhava fora, eu estudava de manhã. Quando eu chegava à tarde, esse tio estava lá. E minha avó muito doente, meu avô também. Então, eles não viam. E a criança, eu era criança mesmo. Eu não tinha nem naquela minha época, não tinha internet, a gente não tinha acesso a nada, não. Nossa comunicação era papel de carta.
né? Era carta mesmo, você enviava. Então, assim, não tinha internet, não tinha nem telefone. E aí eu passei essa situação toda e ele falou para mim, se você contar para alguém, seus avós vão morrer. Então tem essas. Aí você fica culpada ainda. Então eu tive essa culpa de por que, que ele está fazendo isso comigo? Será por que, que ele olhou para mim dessa forma? Então eu comecei, Ednardo, a usar roupas largas, comecei a usar gola rolê, né? Eu passei minha adolescência inteira de preto. Se Então tem que escondendo. observar essas coisas, né? Se a sua filha está andando só de preto, ela está cobrindo o corpo inteiro, está se escondendo, era uma criança falante, de repente ficou tímida, e você está falando que é adolescência. Então tem que olhar, porque é o vizinho, é o tio, é o padrasto, entendeu? Tem que ficar de olho, sim, porque os pedófilos estão aí, muito mais do que vocês imaginam. É o cara que vende a bala, é o fulano do ônibus. Então, assim, tem que ficar de olho. Você que é pai, que é mãe, olha lá para sua menina e para o menino também, que o menino também é abusado, mas os homens não têm muita coragem de falar. As mulheres já falam mais. Agora, o que isso vai resultar na vida da pessoa? Eu virei uma pessoa extremamente agressiva, principalmente quando eu estava namorando. E eu não sabia que tinha a ver com isso. Então, a minha reatividade ali de pá, pum, pá, toma de volta, era a minha criança buscando por defesa, porque ninguém me defendeu. Eu passei um ano sofrendo abuso e ninguém me defendeu. Então, a adulta toma esse partido inconscientemente e qualquer pessoa vira ameaça. Né? Então, até eu ressignificar isso, foram anos, Ednardo, e anos e anos, e quantas perdas eu tive na minha vida, porque eu não vi isso, eu não conseguia ver isso. Então, assim, é muito importante esse tema, é nojento, sim, Mas é embrulha o necessário. estômago, mas tem que ser falado, porque talvez uma Lia aí de 10 anos pode evitar dela ser abusada, como aconteceu comigo. Talvez se você que é pai, mãe, em vez de olhar para esse vídeo e achar que o Ednardo é um escroto, olha e fala assim, ele está protegendo a minha filha, coisa que eu não fiz ainda. Fica de olho, sabe? A sua filha não deixa de dormir na casa dos outros, não. Porque eu ia dormir na casa dos outros e o pai da minha amiga abusou de mim também. Então tem que ficar atento mesmo, tem que vigiar mesmo. Olha, eu acabei de chegar à conclusão aqui que a gente precisa fazer um outro podcast específico para isso, que isso aqui é só uma parte, né? Ô, Will, pode ir passando, só para finalizar aqui, Lia. Olha isso, Lia. Família tabu. Sexo com mãe, pai, filho e filha. Incentivo ao incesto no site de pornografia. 1.700.000 visualizações. Pode passar o próximo, por favor? Acordando minha filha para uma difícil. Isso aí pode botar um sininho depois, viu? Ali, ó, a criança abraçada com um bichinho de pelúcia. Pode passar. Gravando uma colegial em uma rapidinha no banheiro da escola. E aí, senhores deputados, senadores, presidente da República, e até você, Felca, se você estiver vendo esse vídeo aqui, ó, faz um adendo aí, ó. Entra aí no site, faz essa gentileza aí pra gente, você que tem mais visibilidade, né? Já que o Brasil precisa de um influenciador para fazer as coisas absurdas virarem lei. Exatamente. Tá aí, ó, 6 milhões de visualizações. O incentivo à prática de sexo na escola. Pode passar, Will, por favor. Alunos fazendo sexo a três depois da escola. A pessoa de uniforme, sensualizando. Incentivo ali de sexo com a meia-irmã. Olha isso, 14 milhões de visualizações. Pode passar, Will. Tirando a virgindade de sua filha. Vou nem comentar nada, pode passar. É muito fácil trair minha sobrinha quando ela fica sozinha em casa porque está faltando 3 milhões de visualizações. Olha o nível de absurdo. Uma criança, né, ou uma pessoa vestida de criança com pirulito na boca. Não tenho nem o que falar disso, né? Pode passar. Tio encontra sobrinha cochilando depois da escola. 3,8 milhões de visualizações. Tá aí, Cleitinho, cadê? Bora trabalhar, meu filho. Gente, estou usando aqui o nome do Cleitinho, do senador Cleitinho, porque ele é de Minas Gerais, ele fez um vídeo recente sobre isso, mas isso vale para qualquer senador e deputado. Independente se você é direita, se você é esquerda, se você é Lula, se você é Bolsonaro, se você é homem, mulher, rico, pobre, preto ou branco. Pelo amor de Deus, gente, olha isso aqui. Pode passar. Olha isso, gente. Olha essa legenda. Esse tipo de legenda poderia ser bloqueado dentro dessa rede social, um site de pornografia. Minha sobrinha impertinente gosta de comer sentada nas pernas do cara pervertido. Isso é absolutamente nojento. Mais de 20 milhões de visualizações. Pode passar. Encontrei minha sobrinha assistindo hentai. Olha isso, absurdo. Pode passar. E aí, gente, vamos lá. Notícia da Gazeta, em fevereiro de 2024.
Ministério Público do Espírito Santo paga super salários. Tem 20 promotores, Lia, lá no Espírito Santo, que ganham salários acima de 100 mil reais. E eu pergunto, onde é que esses caras estavam que teve que precisar o Felco fazer um vídeo para sair uma lei? O que é que esses caras estavam fazendo? Olha isso, a média salarial do Ministério Público no Espírito Santo é 52,4 mil reais. Promotores, o que vocês estão fazendo? Que vocês estão ganhando salário de 50 mil reais e não conseguem resolver um problema. Quando eu passei a minha situação de alienação parental, Lia, que eu precisei te pedir ajuda na Justiça do Espírito Santo, vários advogados falaram assim para mim, cara, a Justiça do Espírito Santo é a pior justiça do Brasil. E eu não tinha outra solução, como o meu caso é lá, eu tinha que lidar lá. E na época eu já conheci de constelação, falei, cara, eu vou tentar uma coisa amigável, vou tentar fazer uma constelação para ver se resolve o meu problema. Eu fui ridicularizado, fizeram chacota da minha cara quando eu falei constelação familiar. Pela minha advogada, pelos órgãos que eu procurei, pelo conselho tutelar, pela minha própria ex-companheira, enfim, eu fui ridicularizado ao pedir para que fizesse uma constelação familiar no meu caso. E tá aí, então, essa denúncia. Agora passa mais um slide, Will, por favor. E aí, Cleitinho, senador Cleitinho, olha aí, ó, o ex-promotor de justiça, condenado a 76 anos de cadeia, pedófilo, abusou das próprias filhas. Abusou não, estuprou, né? Estuprou. Cumpriu 10 anos e tá solto. E eu te pergunto, Cleitinho, o que você vai fazer a respeito disso? Cadê o seu vídeo falando isso aqui? Vão botar o dedo na ferida. Cadê? Os promotores estão ganhando 50, 100 mil reais por mês. Mas aí eu te pergunto, Ednato, quem que tá por trás? Boa pergunta. Quem que tá por trás sites? disso? Quem que tá por trás? Porque eu trabalhei 8 anos na Assembleia Legislativa como repórter fotográfica. E o presidente da casa, deputados, me assediavam dia sim, dia também. Todos os dias. Eu saí da Assembleia porque eu não aguentei mais o assédio sexual. E quando eu contava para minhas 3 chefes, mulheres, elas falavam que eu estava insinuando alguma coisa. O que eu estava fazendo para provocá-los? Ou seja, eu estava com um colete cheio de câmera, fotografar atrás da câmera, lembra meu trauma de me esconder? Eu estava me escondendo, inclusive, que eu ainda tinha esse trauma da rejeição muito forte, e eles vinham, davam em cima de mim, né? E me ligavam e perturbavam, e todos casados, todos homens de Deus, da Deus, Pátria, Família, que eles são, e atrás de mim ali, e de outras meninas, né? Na época eu tinha 24 anos. Então, assim, quem será que está por trás disso? Porque são eles que dão os melhores discursos lá na plateia, sempre Deus em primeiro lugar, família, verdade. Deus. Desligava a câmera, o microfone, eles vinham me assediar. E as minhas chefes, inclusive, iam contra mim, me dá até pigarro falar isso, porque me embrulha o estômago. Mas eu tive que sair, Ednardo, de lá, porque eu não tive voz. E falando do trauma, por que toda vez eu era assediada e levada para esse lugar? Justamente porque quando eu tinha 10 anos eu fui abusada sexualmente. Quando o trauma não é ressignificado, ele fica voltando e voltando e voltando. Por mais que você se esconda, como no meu caso eu estava escondida, eu era uma atração para esses caras. Até que eu me curei desse trauma e hoje eu não estou passando mais por isso. Nossa, que forte. Obrigado por compartilhar a sua história. É isso, Lia. Ô, Will, pode passar aí, acho que agora já finalizou. Então era esse o recado. Respire fundo, né, Respira Ednardo? fundo. Vou respirar, porque essa agora foi de doer, viu? Então, assim, olha, eu espero ter contribuído um pouquinho, trazendo esse tema. Espero que o meu vídeo não seja bloqueado. Espero que os colegas terapeutas, hipnoterapeutas, você que é uma pessoa de bem, deixe um comentário no vídeo. E meus colegas jornalistas também, né? Quem puder divulgar, atores que estão levantando bandeira. Alan Souza Lima, eu acho que você é um cara aí que briga, que bota a cara sem medo. Eu acho que você pode também entrar nessa campanha para barrar esses sites, que além de questão de ser pornográfico, que se dane. Se for conteúdo adulto, um adulto assistindo, problema da pessoa. Mas estimular a pedofilia, e isso que você mostrou aqui, escancarado, isso não é site pornográfico, isso é crime, é um site criminoso. Pedofilia. Pedofilia. Pedofilia embutida em site pornografia. Exatamente. E eu não vi o Felca falando sobre isso. O Felca, pelo menos, eu assisti o vídeo dele, assisti as reportagens. Foi um Domingo Espetacular. Várias emissoras falaram sobre o vídeo dele e ninguém tocou nessa ferida aqui. Por algum motivo. Então, o Felca, gente, sofreu uma ameaça de morte. Nossa, se ele falar disso, ele tinha morrido. Se amanhã ali eu amanhecer aí no caixão, você já sabe aí o motivo, né?
Mas engole o nome da pessoa pra gente tirar, pelo menos, pra saber quem A foi. questão aqui, gente, não é assim, isso tem que acabar. Isso tem que entrar também nessa regulamentação. A lei, ela foi promulgada agora e ela vai entrar em vigor daqui a 6 meses. Infelizmente, Ednardo, seria lúdico a gente achar que a pedofilia vai acabar, mas pelo menos tem que dificultar, Tem né? que dificultar. Pelo menos não pode ser Tem. escancarado desse jeito, né? Tem que ter um dificultar. botãozinho ali para a pessoa denunciar. Possível. O algoritmo colocar um filtro, é pedofilia cara pura. estuprando a filha lá, 21 milhões de visualização. 21 milhões! É absurdo. Meu Deus do céu. E o povo está preocupado com direita e esquerda. Você sabe que isso, Ednardo, como jornalista, eu posso te falar, nós somos marionetes, né? Enquanto todo mundo está ali brigando, ficando nervoso, porque Lula e Bolsonaro, o país se dividiu ao meio, é para maquiar o que está sendo feito por trás. Essa é a realidade, porque eles vão continuar a vida deles, desde que o mundo é mundo, o mundo está em crise, sempre teve guerra, sempre uns estão em cima, outros embaixo. Então, assim, as pessoas ficam se distraindo com essas brigas de PT e direita e esquerda, quando, na verdade, o que a gente realmente tem que olhar é o filho e a filha sendo abusados, estuprados dentro de casa. Exatamente. Não está brigando, não está lutando, não está levantando bandeira na rua, né? E aí, Lia, eu te falo mais. Aí, olha só, o pessoal, os imbecis fazendo vídeos aí, pedindo para colocar pena de morte para pedófilo. Pedofilia nem é crime, Lia. Se você pegar o Código Penal, não está escrito pedofilia. Você sabia disso? Pedofilia no Brasil é apenas uma doença. Ah, mentira. Tô te falando sério. Tem um vídeo Doença? tem um vídeo de uma perita Mas falando doença, sobre isso. então tem remédio, tem cura. Tem que tratar. Ó. O que não é de todo um absurdo, porque se é uma doença e tem tratamento, a gente tem que buscar Só que ajuda. não é doença. Pedofilia não é doença. No Brasil não é crime. Pedofilia, Lia, não é crime. Eu sei que é polêmico isso que eu tô falando aqui, mas eu tô te falando. Pedofilia no Brasil não é crime, é uma doença. Então, de novo, quem que tá por trás, né, dessa lei? Pois é. Quem Então, tá assim, por ó, trás aí disso? vem um senador imbecil querendo colocar pena de morte para pedófilos, sendo que nem é crime. Tem que mudar a lei, tem que mudar a Constituição. Pela Constituição, você nem pode ter pena de morte. Então, para mim, é mais um político Folclórico. babaca, folclórico, imbecil, querendo comprar votos através de vídeos polêmicos. Lia, na minha opinião, qualquer idiota hoje em dia pode ser presidente do Brasil, a exemplo dos 2 últimos presidentes. De novo, gente, não importa se é esquerda ou direita. Qualquer babaca, qualquer imbecil que vai na internet e fala de um vídeo polêmico pode se candidatar. A exemplo do Tiririca, talvez o Felca pode se ir para a política, não sei. Pablo Marçal foi um exemplo também lá na Prefeitura de São Paulo. Basta mas, fazer enfim, barulho que é eleito. basta fazer barulho que é eleito. Então, gente, cai na real. A gente tem que mudar isso aqui, ó. Isso aqui é uma denúncia séria e eu espero que as autoridades tomem uma providência para ontem, imediata, assim como foi na Lei Felca. Isso aqui é um assunto que tem que estar em pauta. Tem que entrar nesses sites de pornografia e acabar com isso já. Lia, vamos voltar aqui para o assunto do livro, senão a gente vai ficar aqui. Mas você viu, Lia, como que tem a ver essa questão, né, da gente hoje ser terapeuta, né, tratar dessas pessoas que lá atrás, quando crianças foram abusadas, né, a gente vê o nível de sugestionamento que tem nas redes sociais. Sim. Agora, voltando na questão do seu livro, tem um padrão que eu percebo nas terapias que eu faço, quando uma pessoa sofre um abuso, eu percebo, por exemplo, que a autoestima, principalmente da mulher, ela é muito abalada. A mulher que ela hoje tem problemas de autoestima... Do homem também, tá? Do homem também, mas para mim chega mais mulheres. Uhum. Para mim também chega mais mulheres. Para mim chega mais Os homens mulheres. têm mais vergonha de falar disso. Mas além desse problema com a autoestima, teria algum outro sintoma que você pode destacar? Assim, ó, a pessoa que sofre abuso, ela também tem esse tipo de problema. Existe um outro padrão que você observa? Vários e vários. Eu poderia ficar horas aqui falando. Porque existe, Ednardo, o abuso e existe o estupro. São 2 coisas diferentes. A consequência também é diferente. Então, uma menina, uma criança que foi abusada, o que é abusada? É o pedófilo ali, né? Ficar mostrando as partes para ela, é pegar a mão dela e colocar, é passar a mão nessa menina, é ameaçar ela, se contar para alguém, é trazer muita culpa para essa criança. Então, ela cresce uma adulta culpada, ela cresce uma adulta se escondendo, ela cresce uma adulta que, quando ela vai se relacionar, é como eu estou dizendo, é uma pessoa que está sempre na defensiva, sempre esperando o pior, além de interferir em todas as áreas da vida. Se uma área da sua vida está cheia de trauma, é o efeito cascata, né? Efeito dominó.
Então, o financeiro vai atrapalhar, a educação dos filhos, a autoestima. E tem gente que engorda. Tem muitas pessoas... Obesidade. A obesidade. Seríssimo. A obesidade, a gordura é proteção. Também formei anatomia emocional. Então, quando a pessoa engorda o corpo inteiro, proporcionalmente, ela está se protegendo de algo ou alguém. Então, muitas vezes... todo mundo, então, que engorda foi abusado. Não é isso. Eu estou falando sobre as consequências, né? Por exemplo, a menina que foi estuprada. Como eu falei, o primeiro ato sexual dela foi um estupro, isso vai reverberar em todos os relacionamentos dela na área sexual. Essa que foi estuprada. Então, ela vai ser estimulada ali, né, durante, com o parceiro dela ali, ou parceira, essa pessoa vai estar cheia de não me toques, vai ter muito, assim, é uma pessoa muito pudica, digamos assim, muito tabu para falar sobre o tema, sobre o assunto. Ai, meu Deus, está falando de... sabe, pessoa assim muito... Então, é porque essa sofreu realmente consequências mais graves, que aí vai aparecer no ato sexual. Você quer ver trauma, é ato sexual, é relacionamento. Porque a pessoa está vulnerável, é onde ela está despida e é onde tudo aparece. Então, assim... A consequência, Dinardo, de abuso e estupro na infância, ela é devastadora. Então, é muito importante, sim, fazer todas as terapias que existem, porque a cura existe, né? Ela existe. Eu fui curada. Não existe o esquecimento. Tem gente que acha que hipnose é ficar inconsciente. Tem gente Nada que a chega ver. na terapia e fala, eu queria esquecer meu ex, queria esquecer meu trauma. Não é esquecer. Aí é Alzheimer, né? É lembrar de um jeito diferente é possível. É Ressignificar. ressignificar essa dor. Então, por exemplo, eu peguei as minhas dores, Edna, os meus traumas, e ressignifiquei. Eu tornei esses traumas, essas dores, porque o falar também é curativo, e eu transformei isso para trazer essas mulheres feridas que não conseguem falar, esses homens feridos que não conseguem falar, e eles veem em mim uma pessoa que pode falar, que é o tal do rapó, né? Ela sabe o que eu sinto. Eu também passei por isso. Então, além dessa questão que você está falando do que isso pode acontecer na vida da pessoa, eu tenho constelado muito a área financeira e o que está aparecendo é sempre abuso sexual infantil. O tempo todo. O tempo todo. E, Olia, tem uma coisa que você citou aí, que eu achei, assim, infelizmente é uma triste realidade, mas é muito bom falar também, que é a questão da obesidade. Você sabia que nós estamos vivendo agora numa sindemia global? Já ouviu falar nesse termo? Não. Sindemia global? Não. A sindemia global é um termo que foi cunhado na literatura pela Comissão Lancet, uma comissão criada pela revista Lancet, que é uma das maiores revistas médicas reconhecida mundialmente. E o que eles disseram através desse estudo? Que existem 3 grandes pandemias ocorrendo agora, já há muitos anos, isso vem desde antes da pandemia de Covid, só que quando a pandemia de Covid chegou, esse assunto ficou esquecido, porque só se falava de Covid, mas já vem de antes da pandemia de Covid, e a sindemia global é um termo utilizado para se referir a 3 grandes pandemias que nós estamos vivendo agora, que são justamente as pandemias de obesidade, desnutrição e mudanças climáticas. Mas não é à toa que essas canetas estão vendendo igual pão quente, né, Edna? Caneta de Ozempic? Esse monjaro aí, R$ 2.000, o povo faz dívida. É o tal do imediatismo. Enquanto eu estiver botando band-aid na ferida, é o efeito sanfona. Quando eu não sou contra usar caneta, tomar remédio para emagrecer, não é isso. A questão é, faça isso, mas olhe para o porquê você engorda. Porque a maioria das pessoas que fazem bariátrica volta a engordar. Sim, inclusive na BVS tem um estudo dizendo que um estudo feito com 276 pessoas, uma amostra considerável, 90% que fez bariátrica voltou a engordar. E o pior de nada é a tal da comparação. E aí vamos falar de outro trauma. Crianças muito comparadas, seja com o irmão, com o primo, com coleguinha, ela cresce o quê? O que a rede social faz hoje? Te coloca nesse lugar de comparar. Aí pega mulheres ricas, milionárias, que vivem para o corpo, que tem nutricionista, que tem alimentação equilibrada, que não está com cortisol elevado, que os boletos não estão gritando na porta, elas conseguem ter o corpo ok, a pele maravilhosa. Aí a cidadã que está ali com o filho, com o marido enchendo o saco, com não sei o quê, e boleto e tal, e ela está engordando, e o homem muitas vezes não é um parceiro, ele é um crítico, né? E essa mulher começa a se comparar nessa rede social, é onde ela entra em depressão também.
é onde começa a vir ansiedade, baixa autoestima. Então, assim, a rede social, para mim, hoje, ela pode ser uma ferramenta maravilhosa, igual quem vê o podcast, quem escutar uma live, que vai ter ali 100 visualizações, comparado a uma pedofilia com 21 milhões, você vê que a mente das pessoas são condicionadas ao trauma. Uma vez curados, eles vão também querer curar, porque a nossa alma ela é sempre movida pelo amor ou pela dor. Então, se a sua dor está curada, Ednardo, como eu acho você muito corajoso para vir aqui falar também do seu vício, o que aconteceu com você, e você expor dessa forma, tendo você 3 filhos, eu acho importantíssimo essas mulheres que estão engordando, gente, tudo bem, mas espera aí, não é só o externo, não. Vamos olhar para o interno. Essas estéticas, sabe, do rosto, aumenta tudo, é boca, é estica. Eu não sou contra, não. Eu aplico botox, entendeu? Ok, mas eu não estou desfigurando meu rosto, eu não estou o tempo todo querendo me mudar porque eu via fulana, eu via ciclana. Sabe, tem que olhar para Tem que ter uma dentro. moderação. Tem que olhar, todo excesso esconde uma falta. Qual que é a sua falta? Que rombo que você tem aí? Você está comendo emoções? Você está comprando emoções? Você vai no shopping, estoura seu cartão, você está deprimido e enche o guarda-roupa de roupa que você nunca vai usar? Você tem coleção de sapato? Então, assim, é olhar para esses excessos. Todo excesso esconde uma falta. Qual profissional que eu devo buscar? Eu recomendo começar pela constelação, com um constelador mesmo, bacana. Eu ia te fazer essa pergunta agora, Lia. Qual o primeiro passo Tô que lendo uma pessoa tem pensamentos que já? fazer? Ótimo. E já quero, antes de você responder, já quero te dar aqui de presente meu livro Obrigada, Ednardo. Como superar o luto com a hipnose. com hipnose. E te convido também, Lia. Não E sei eu se... também vou retribuir, né? Fiz uma Muito bem. dedicatória aqui para você. Obrigado. Bem, o Cadê, meu gente? livro. Vou mostrar aqui o livro da Lia. Maravilhoso. Não é você que comanda a sua vida, são os seus traumas. É só entrar lá no meu Instagram, Lia, _ Priscila, PSC, de psicanálise. Tem o link lá para agendar consulta, para comprar livro. Tem meu site, tá tudo lá no meu Instagram. Eu vou deixar na descrição aqui também, maravilha. quando eu editar o vídeo for para o YouTube, E o eu vou seu colocar. livro, compra onde, Ednardo? O meu livro, gente, até te convidando ali, é dia 5 de novembro, lá na Livraria Leitura do Shopping Diamond, às 19 horas. Vou estar lá das 19 às 22, vou fazer uma sessão de autógrafos lá. Show, bem que eu já peguei o meu, né? E será uma honra. Já está autografado. Te receber lá. Inclusive, gente, você que é terapeuta e deseja fazer uma parceria para você pegar e revender o meu livro com 100% de lucro, me chama no direct, que a gente tem uma condição especial para você que é terapeuta. Porque a minha missão agora ali é levar esse livro para mais e mais pessoas. Sim. Acredito que também isso faz parte aqui da sua missão, do seu propósito. Exatamente. Eu acredito muito no poder de um livro. Sim. Te agradeço aqui pelo presente. Livros moldam por dentro, né, Ednardo? Nós somos resultado dos livros que lemos, das pessoas que convivemos e do que a gente faz com o nosso tempo. Né? Das nossas influências, né? O livro é uma influência positiva. O livro me ajudou. Na pandemia, eu li 50 livros. Foi o que me tirou da depressão. Que me ajudou a ressignificar, fazer outra transição de carreira. Foram os livros. Me ajudou demais. É muito bom. Também acredito muito no poder de um livro. Ednardo, você pegar um livro, imagina, eu tenho 39 anos de experiência escrito aí. Quanto que custa isso? Você pega, o que é um livro? É uma pessoa que passou por diversas situações, ela filtrou, ela mastigou a informação. Tá te entregando te só o ouro, de bandeja. Nata, o filé mignon. Exatamente. O sábio aprende com o erro dos outros. O inteligente aprende com o próprio erro. E o burro não vai aprender nunca, né? É o tal do cético. Meu pai falava isso. Então é isso. Eu aprendi muito com os meus erros, mas eu prefiro aprender com o erro do outro. Eu saí do inteligente para a sábia, né? Eu vou ler seu livro, adoro ler. E realmente, muita coisa que eu deixei de errar foi porque eu li de pessoas que erraram e estão me falando, não vai para esse lugar que você vai cair. Poxa, lê ali e faça diferente. Não adianta ler e não fazer, né, Ednardo? E quando eu fiz esse livro ali, a minha intenção com o livro era, primeiro, mostrar para as pessoas que a hipnose não é um bicho de 7 cabeças. Uhum. Então, quando a pessoa lê um livro desse aí, que são histórias reais de atendimentos que eu fiz, ela vai ver, poxa, isso aqui que é hipnose? Nossa, eu achava que era outra coisa. Então, é quebrar esse gelo. Sim. Né? E segundo que o livro ele é um meio de é um alimento para a alma. A hipnose, Ednardo, faz essa reprogramação que você já deve ter feito Sim. em relação ao abuso. Essa mulher, essa menina que foi estuprada ou abusada, e você entra nesse caminho neural com ela e ressignifica
esse ato muda a emoção que ficou instalada, que a hipnose vai lá e desinstala e instala outra emoção. Isso é curativo, isso é maravilhoso, isso para mim é algo divino, na verdade, e eu te parabenizo muito. Tenho certeza que você tem feito esse caminho neural, como eu também faço. E, Ednardo, a gente vai, e outros hipnoterapeutas aí, né, pessoas que estão ajudando vidas a ressignificar esse trauma, a tirar a dor e ressignificar e trocar a emoção. Porque a criança acredita em tudo. Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. Então, tudo é uma verdade. Então, a nossa mente é um castelo de areia. Basta ir lá e mudar. Ah, mas isso acontece. Muda esse caminho neural. Refaz esse caminho neural. Né? E assim serve para tudo. Né? A limpeza cerebral, até em relação à finança. Então, a hipnose ela é assertiva para a cura de trauma. Maravilha. Lia, parece que passou 10 minutos, a gente já está aqui há 1h20 praticamente. Eu queria convidar as pessoas, inclusive você, Ednardo. Seu workshop, né? Meu isso? workshop. De outubro. 20 de outubro, uma segunda-feira. Eu vou falar, gente, sobre trauma de infância. Eu vou falar sobre a lealdade familiar, que aí inclui a questão da constelação familiar. E eu vou falar, são 3 pilares, tá? Então, meu workshop sistêmico sobre dinheiro, sobre finanças, sobre a sua profissão. Então, se você não está onde gostaria, se você não ganha o que gostaria, se você não tem o patrimônio que você acha que já deveria ter, pode ter lealdade invisível, pode ter trauma de infância, pode ter crenças limitantes. Então, eu vou fazer dinâmica, Ednardo, vai ser ao vivo, não vai ser gravado, porque eu gosto muito desse contato aqui. Então, na hora lá, eu vou falar sobre crenças, eu vou fazer um teste de pêndulo para as pessoas identificarem as crenças que elas têm em relação a dinheiro. Já vou entrar com o Theta Healing ali para desfazer. Depois eu vou falar de trauma de infância. E aí eu já vou falar de psicanálise e de hipnose. E já tem o local? Já sabe onde vai ser? Online. Vai ser online? Esse primeiro vai ser online, porque tem pessoas de outras cidades também que vão participar. Talvez até de outras partes do mundo, né? Às vezes costuma aparecer nos eventos online pessoas de fora. Então, também. Online ele vai abranger aí o Brasil, o mundo, enfim. E aí vai ser dia 20 de outubro, uma segunda-feira, 7 horas da noite. 7 da noite, vai até que horas? Até umas 10 horas. É umas 3 horinhas ali de cura. Vai ser bem bacana. Com dinâmica, com testes. Não é uma palestra, tá? É um workshop realmente para rasgar o véu, entrar, que eu sou assim, eu sou hard nas coisas que eu faço. E depois eu quero trazer esse workshop para o presencial aqui em Belo Horizonte mesmo, mas por enquanto esse primeiro vai ser online. E você está super convidado. Tô. Inclusive eu quero te pedir uma coisa. Na nossa live que nós fizemos, você liberou um link lá, 24 horas, para pregar um valor promocional. Eu queria te pedir para você escolher um dia para a gente soltar esse link de novo, né? Aquelas pessoas que não puderam assistir a live. Ótimo. Se você puder liberar essa gentileza, eu abro o meu canal, divulgo lá para você, porque eu acredito muito na sua promessa, eu te conheço, eu fico vendo ali, hoje eu tenho uma ação judicial, eu estou processando uma empresa porque eu caí num golpe. De quando eu ainda era servidor público, Sim. A empresa prometeu que eu ia pegar uma taxa de empréstimo, não cumpriu nada, eu tive que fazer queixa de estelionato, enfim, estou processando. Então é tanta coisa ruim que você vê na internet, é tanto golpe. E quando a gente se depara com uma pessoa como você, que superou esse tanto de trauma, que escreveu o livro, o gesto que você fez, se você morresse amanhã, Lia, você ia deixar um legado, Sim. que é esse livro. Você vai continuar ajudando pessoas, mesmo quando você for pro caixão. Olha que lindo isso. Então, assim, quando a gente se depara com histórias como a sua, e hoje você tem essa missão de cuidar, de levar a cura, a transformação para as pessoas, eu acho que quando a gente se depara com mensagens assim, é nosso dever como terapeuta a gente se juntar e um ajudar o outro para a gente levar essa mensagem. Então, por isso que eu estou abrindo as portas do meu canal para você divulgar lá. Gera um link lá depois. Agradeço demais. A gente combina a data e eu vou soltar mais uma vez lá. Pode deixar. Para quem ficou de fora. Com Lia, certeza. eu não sei nem como te agradecer. Eu adorei. Eu estava preocupado aqui com o tempo, mas parece que foram 10 minutos. A gente ficou aqui 1h20. Muito obrigado por compartilhar a sua história. Queria deixar aqui agora um espaço para você deixar uma mensagem final para aquela pessoa que está nos assistindo, que tem um trauma de infância ou talvez que tem resultados ruins na vida e não sabe por onde começar. Está perdida, não tem aquela pessoa que está perdida? Tem. Então fica à vontade para deixar essa mensagem final. Ednardo, primeiro eu quero agradecer demais. Foi incrível, fantástico. Obrigada. Passou voando. Passou voando. Eu também achei que estava começando, já está acabando. Mas é assim, quando o papo flui, quando é bom, né, passa rápido.
E eu sou uma pessoa, Ednardo, que eu sempre busquei muito, sabe, o autoconhecimento. Eu sempre olhei também para as pessoas querendo ajudá-las, mas eu tinha uma síndrome da salvadora. E aí eu convido você, né, que está assistindo aqui, ou você que é uma pessoa que está carregando o mundo nas costas, você acha que tem que salvar o marido, a esposa, a mãe, o pai. Muitas vezes aí por trás tem uma criança ferida que precisa ser salva. Então, cuidado. Se você está dando demais e não está recebendo aquilo que a sua alma merece, você está sentindo pesada, você está tendo patologias, e a patologia não é seu inimigo, o seu corpo é seu amigo. Adoeceu, olha para aquela doença como algo bom, que o seu corpo está te falando, olha para essa ferida aí. Então, é mais um sintoma de trauma que a pessoa não quer olhar. Então, eu tinha essa síndrome da salvadora, parei de querer salvar os outros e hoje eu uso como um propósito. Eu ajudo quem quer e merece ser ajudado. Né? Então, é isso. Eu acho que esse livro ele é um canal, sim, de libertação, assim como o podcast, assim como o seu livro, o nosso bate-papo, a live. Existem pessoas boas, sim. Existem pessoas que querem ajudar os outros, sim. Não é só gente do mal. Né? Então, a gente tem que se unir para poder vencer, que o bem sempre vence o mal. Temos que dar mais cartaz e mais ênfase para isso. Então, eu convido vocês, dia 20 de outubro, 7 da noite, para estar comigo no workshop sistêmico, 100% online. O link está na bio do meu Instagram. Lia, fala de novo o arroba do seu Instagram, por gentileza. Lia, underline Priscila, PSC. PSC. Priscila com SC também. Com SC também. E o meu arroba no Instagram é arroba terapia de renascimento. E você que está assistindo, que se conectou com aquele tema aqui da Lei Felca, marca o arroba do Felca aqui para esse vídeo chegar até ele. Faça o seu comentário, não deixe de comentar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, Lia, o link para o seu Instagram, para quem quiser entrar mais a fundo. Se a pessoa quiser comprar o seu livro, como é que ela faz? Tem o link lá, na minha bio, tem o meu site, lá tem todos os links. Tem Pronto. o link do podcast, tem o link do livro, tem o link do workshop. Pronto. Tá bom? Então, depois eu vou te pedir para gerar. Acho que eu consigo gerar no Instagram. Eu vou pegar o link do seu Instagram, deixar na descrição do vídeo, que a pessoa já te acha naturalmente. Vou deixar o meu também. E é isso, gente. Obrigado aí pela audiência de todos. Espero que vocês tenham gostado aí. E para finalizar ali, eu quero liberar um perdão aqui para a minha primeira esposa e também para a minha segunda esposa. Eu tive uma mudança muito grande na minha vida depois que eu passei a última separação. Eu tive 2 relacionamentos de 10 anos cada. Tive um filho no primeiro relacionamento e 2 filhos no segundo. E esse perdão é um perdão que vem do coração. Para a minha primeira esposa, por ter abandonado o relacionamento. Eu sei que muita gente vê assim. Eu tive meus motivos, não vou entrar aqui, mas só queria pedir esse perdão, tanto para a minha primeira quanto para a minha segunda esposa. Então eu peço perdão por tudo de errado que eu fiz, mas eu fico com apenas 50% da responsabilidade pela separação. Se eu tive meus motivos, foi porque talvez se eu tivesse continuado, eu não saberia lidar, talvez eu teria sido um homem agressivo, então eu preferi me retirar do que seguir num local onde eu não me sentia amado, não me sentia respeitado. Então eu peço também às pessoas que respeitem a minha decisão de ter terminado esse relacionamento. Hoje eu tento ser um pai presente, prover e dar atenção e ligar e ser presente na vida dos meus filhos, mas quando eu passei por uma alienação parental isso não foi possível. Agora é que eu estou conseguindo retomar. E eu digo o seguinte, nada, nem ninguém, nenhum promotor de justiça, nem um juiz, nenhum conselheiro tutelar, nada nem ninguém vai tirar a minha paternidade. Essa é uma decisão de vida que eu tomei e nada nem ninguém vai me tirar. As únicas pessoas que hoje poderiam me criticar são os meus pais. Se meus pais quiserem chegar e me dar um puxão de orelha, eu aceito somente deles. De ninguém mais, Lia, ninguém mais tem esse poder de tirar do Ednardo esse desejo e esse direito de ser pai. Então é uma decisão que eu tomei. Então eu peço perdão aí para as minhas esposas e que fique esse exemplo aqui, gente. Depois que eu comecei a agir com amor e gratidão, hoje, Lia, quando eu faço um Pix da pensão lá que eu mando para minha segunda esposa, eu boto uma mensagem de gratidão por ela ter me dado os 2 maiores presentes que ela poderia ter me dado na vida. Então é assim que eu consegui ressignificar a minha alienação parental. Eu estou agindo agora com gratidão. Toda vez, qualquer coisa, obrigado pelos nossos filhos. E está me fazendo muito bem isso. Então eu espero que esse exemplo sirva para você também que está passando aí uma alienação parental. Você que tem interesse nesse tema, de saber um pouquinho mais sobre alienação parental, eu sou o criador também do canal
Arapuca, @arapuca.oficial, o maior canal do mundo sobre alienação parental. Então, só vem. Obrigado, Lia. Obrigada. Grande abraço. Tá.